Olá, estamos começando o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara, canal 4 da NET e 61.4 em TV aberta, sinal digital. Muito bom ter você com a gente. Hoje nós vamos conversar sobre pulmão. As doenças pulmonares atingem grande parte da população. Surgem assim tosse, dor no peito, cansaço, falta de ar. E sobre isso eu vou conversar com a doutora Mariana Bilac Pinotti Lobregatti, pneumologista aqui em Rio Preto, que aceitou o nosso convite em bater esse papo sobre o pulmão. Doutora, eu gostaria de começar essa entrevista que a senhora explicasse quem é esse órgão, o pulmão, como que é a anatomia? Jaque, primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. O pulmão, na verdade, são dois, né, que nós temos, é um órgão extremamente importante, porque é ali que ocorrem as trocas gasosas. O que significa isso? Entra o oxigênio que a gente respira e a partir dali o oxigênio é distribuído para todo o corpo. E sai o gás carbônico, que é o ar. Esse é o caminho do ar. Esse é o caminho do ar, basicamente isso. E a gente precisa sempre também, assim como tomamos cuidado com o coração, exames de rotina, de check-up, é importante também o cuidado com os pulmões. Então nós temos dois e o formato dele é uma esponja, né? Se assemelha a uma esponja, é isso? Sim, se assemelha a uma esponja e vamos falar pela anatomia, o formatinho dele parece tangerina, vai, um gominho de tangerina de cada lado. De cada lado. E um lado é maior, o tamanho é igual, um é maior que o outro? Do lado esquerdo a gente tem o coração, que está basicamente encostadinho nele. Então do esquerdo, digamos, um pouquinho menor do que o lado direito. Mas isso é tudo funcionalmente sem problema nenhum. Os dois lados são importantes, importantíssimos, né, doutora? Então, quer dizer, e faz parte do aparelho respiratório, que começa na boca, esse caminho, doutora, que o ar faz, né? Que as pessoas falam, não, tem que inspirar pelo nariz para aquecer o ar. Como é que é isso? Isso. A inspiração, ela deve ser feita pelo nariz, porque que o nariz já deixa a temperatura do ar na temperatura certa e propícia para não causar nenhum dano. E a gente tem também nas narinas os cílios, né? E isso acaba fixando ali poeira, filtra também o ar para chegar nos pulmões limpinhos. Passa pelo nariz, aí vai seguindo toda a árvore, laringe, traqueia, os brônquios, até chegar nos alvéolos, que é o finzinho do pulmão, que é ali que ocorre essa troca gasosa. Quer dizer, um pulmão sadio, um aparelho respiratório sadio, ele já tem essa função de bloquear, né, bactérias, vírus, mas os problemas de infecção de bactérias e vírus que podem atingir o pulmão, como eles são? Já que assim, uma infecção, ela sempre depende do meio externo e do meio interno também. O meio externo, o que é? Baixa umidade relativa do ar, né, que é o tempo muito seco, ou temperatura muito fria, ou o contato com o vírus ou a bactéria. E por dentro, às vezes uma mucosa da árvore respiratória pouco hidratada. Quer dizer, a pessoa não bebe muita água, não bebe muita água, exatamente. Ou algumas doenças que abaixam a imunidade. Diabetes, né, e outras tantas, pacientes às vezes têm alguma infecção crônica, alguma doença crônica, tudo isso abaixa a imunidade e propicia infecção, seja por vírus, por bactéria ou por fungo. Sim. Nesse caso, a pneumonia, vamos começar falando da pneumonia. Certo. O que é a pneumonia? Como ela se diferencia de um resfriado, de uma gripe? Começa com uma gripe ou não? Pode começar com uma gripe. A pneumonia é uma infecção no pulmão, normalmente causada por bactéria, tá? Como que ela se diferencia? É legal você tocar nesse assunto, porque muita gente confunde o resfriado com a gripe e com pneumonia. São três coisas diferentes. Sim. Tá? Pode ser que uma pneumonia comece com um quadro gripal e evolua, mas são duas coisas diferentes, mesmo porque a gripe é causada né, sempre por um vírus e a pneumonia, na maioria das vezes, por bactéria. Então, começa como? Tossinha, coriza, estado febril, esse a gente fala mais do resfriado. A gripe já é um quadro mais intenso de um resfriado, causada principalmente pela influenza, que é um vírus. Uma gripe é uma febre mais intensa, mais persistente, uma prostração. Só que até então não tem imagem pulmonar e muitas vezes não tem alteração no exame clínico de pulmão, na ausculta pulmonar. A pneumonia
é quando a infecção já está alojada no pulmão. Alteração radiológica, alteração em ausculta, prostração mais importante ainda. O que é a prostração? É isso. Paciente ficar inapetente, que é sem apetite, fraqueza, não tem vontade de levantar, de se alimentar, de fazer as atividades diárias que normalmente ele fazia. Sim. Então, essas são basicamente a diferença dos 3 quadros. E por isso é importante, começou uma tossinha, uma febre, procura o seu pneumologista, né, para a gente te examinar, pedir exame, para não deixar, de repente, prorrogar sem tratamento e um quadro inicial de uma gripe, de um resfriado, evoluir para uma pneumonia. E a pneumonia, o tratamento é longo? Dependendo do estágio, do grau que ela se encontra, depende do estado clínico do paciente. Se é um paciente muito jovem, muito idoso, que são os extremos de idade que a gente fala, que sempre tem que tomar mais cuidado. Se é um paciente com outras doenças associadas, em alguns casos a gente precisa internar e fazer antibiótico pela veia. Sim. Na maioria dos casos, é antibiótico via oral para casa. Mas em alguns casos há necessidade de internação. Quer dizer, a pneumonia requer, então, um alerta, as pessoas Sim. realmente ficarem atentas a esses sinais. Sim, com certeza. Né? Agora, com relação, a senhora falou da tosse. Tossir, né? O que a tosse pode revelar no estado de saúde de uma pessoa, na saúde dos pulmões? Já que a tosse, ela pode ser desde um sinal pulmonar de alguma alteração, como um sinal cardiológico ou gástrico, que é o caso do refluxo. Que dá tosse. Muita tosse, e a gente tem uma grade de pacientes bem extensa que chega ao consultório: olha, doutora, eu tenho uma tosse prolongada já de meses, já tomei antibiótico, não melhora. Aí a gente vai investigando, vai conversando, examinando, é o refluxo. É o refluxo. Então, aí já é encaminhado para um outro especialista nesse caso. O refluxo a gente acaba pedindo um exame para constatar, associado ao exame clínico, mas a gente já inicia o tratamento do refluxo também. Porque o refluxo não tratado, ele não dá só a tosse. Ele evolui para outros problemas pulmonares, como, por exemplo, a fibrose pulmonar, paciente que já tem uma predisposição até asma, bronquite, pode desencadear as crises de broncoespasmo também. Então, o refluxo a gente também acompanha, a gente também trata. Certo. Agora, a tosse, a senhora falou, decorrente de alguma coisa do coração, né? Pode sim. Como seria? Uma insuficiência cardíaca, por exemplo, que é o coração um pouquinho mais fraco, que às vezes acumula um pouquinho de água no pulmão, pode dar tosse. Ou mesmo algumas medicações cardiológicas acabam propiciando um pouquinho o quadro de tosse também. Sim, você falou uma coisa, acumular água no pulmão. O que é isso, né? Numa linguagem bem simples? Água no pulmão. Água no pulmão é um líquido, né? Que se acumula entre as duas pelezinhas que a gente tem que envolve o pulmão. Uma é grudada no pulmão, é a pleura visceral que a gente chama, e a outra, existe um espaço minúsculo entre as duas. E quando acumula água no pulmão, esse espaço se alarga, dá falta de ar, tosse, dor torácica. E as causas de derrame pleural podem ser a insuficiência cardíaca, que é o coração fraquinho, que acaba acumulando líquido ali. Mesmo uma pneumonia pode dar esse derrame, casos de tumores pulmonares também. Ah, correto. Agora, com relação à tosse, aliada mesmo a algum problema no pulmão. Tosse prolongada por muito tempo, mesmo tomando remédio caseiro ou não, que as pessoas, né, às vezes são acostumadas, ficar por muito tempo com essa tosse não é aconselhável, pode indicar alguma coisa a mais. É isso, doutora? Sim. Pode indicar desde uma crise persistente de bronquite, mesmo que não tenha, meu peito não está chiando, mas você tem aquela tosse crônica, mais seca, sem febre, a gente pode pensar assim num quadro de bronquite. O que é a bronquite? É a inflamação dos brônquios, a inflamação do pulmão. Isso pode ser uma causa de tosse. O refluxo, como a gente já falou, já mencionou, alguns tipos de infecção que não evoluem como uma infecção bacteriana, como uma pneumonia, que é o caso das infecções fúngicas. Que muitas vezes fungos? Por fungos. Ela pode dar só a tosse e às vezes o paciente não faz febre, não tem aquela prostração toda da infecção bacteriana. Então a infecção por fungo. Por fungo. Aí os sintomas, a tosse e outros sintomas, são parecidos com o bacteriano e o vírus ou não? É só com exames que dá para detectar? Tem que fazer exame de imagem. A gente precisa de exame de imagem e exame laboratorial também.
Ah, E muitas vezes a clínica é bem parecida. E o que propicia, por exemplo, uma infecção por fungos? O ambiente? De que forma ele pode chegar ao pulmão? Claro, o ambiente, né, o estado imunológico do paciente, da própria defesa. Nós temos, assim, vários casos no consultório de pacientes que trabalham com um passarinho, que tem criação de passarinho em casa. Isso acaba propiciando infecções por fungos. Quer dizer, um ambiente externo. Um ambiente externo. Que pode estar rico desse Exatamente. de fungos. E aí o paciente já não tem uma defesa do organismo, né, tão correta, é um paciente diabético, é um paciente mais idoso e propicia infecção fúngica. Sim. Doutora, nós vamos a um breve intervalo. Nós estamos com o Saúde em Foco, hoje com a doutora Mariana Bilac Pinotti Lobregatti, né? Isso. Quanto nome, né, doutora? Acertei, eu falei errado. Tá ótimo. Nós estamos conversando sobre as doenças pulmonares. Daqui a pouco eu volto com o Saúde em Foco. Eu te aguardo. As mudanças nas regras de acesso aos benefícios previdenciários foram feitas para acompanhar as transformações da sociedade e para tornar mais eficiente o pagamento dos benefícios, como, por exemplo, o auxílio-doença. O auxílio-doença é um benefício pago ao segurado em caso de incapacitação temporária para o trabalho por motivo de doença ou acidente. Mas o que mudou? Para quem já está recebendo, não muda nada. Para quem der entrada a partir de agora, terá o benefício calculado com base nas 12 últimas contribuições, ou seja, terá preservado o seu poder de compra. A ideia é manter a qualidade de vida do trabalhador e evitar eventuais distorções. Outra mudança é que o trabalhador só precisará procurar o INSS após 30 dias de afastamento e não 15 dias como era antes. Com essa nova medida, o governo incentiva as empresas a investirem mais em programas de saúde e segurança, o que é bom para o trabalhador. Para melhorar a qualidade de atendimento ao segurado e facilitar a sua vida, o INSS poderá realizar convênios com o SUS e com empresas que possuem serviços médicos com o objetivo de oferecer mais opções para a realização da perícia. É por isso que as leis precisam mudar, para assegurar os direitos dos trabalhadores e garantir benefícios a toda a população. Isso é ajustar para avançar. Novas regras de acesso aos benefícios trabalhistas e previdenciários. Eu queria saber se ela é transmitida pelo leite materno. Já se identificou o vírus Zika em leite materno, mas nunca se conseguiu reproduzir o vírus a partir do leite materno. Então, ainda é uma pergunta para os cientistas se é possível a contaminação pelo leite materno na presença do vírus Zika, quer dizer, no caso da mãe estar com a doença aguda, estar com manchas do corpo, com febre e estar amamentando. Esse é o Saúde em Foco. Hoje a gente está conversando sobre os cuidados e conhecendo um pouco mais de um órgão chamado pulmão. Ou melhor, são dois, né, doutora? Como a doutora Mariana Bilac Pinotti Lobregatti explicou para a gente no primeiro bloco. Doutora, agora eu gostaria de conversar com a senhora uma questão assim, para a gente analisar secreções que a gente expele quando os pulmões, né, não estão bem. Catarro, por exemplo, secreção... que cor que deve ter, textura, que possa indicar alguma coisa a mais e aí as pessoas devem realmente se preocupar e procurar auxílio médico. Certo. O comum, né, nós temos o muco normal até para proteger nossa árvore respiratória e existem assim, tipos diferentes. Eles podem começar com aquela secreçãozinha hialina, mas aumentar a quantidade. Isso a gente pode perceber aonde? Em quadros de alergia, de rinite, que é aquela coriza, né? Aquela aguinha que sai, aquela coceirinha no nariz. Alguns outros casos onde a secreção vai ficando mais espessa, que é mais concentrada e mudando a cor. Quando começa a modificar a cor e ficar mais espessa e concentrada, a gente sempre tem que pensar em infecção. Cor... Do clarinho, do transparente para o amarelo, para o esverdeado. Isso, aí a gente já tem que começar a pensar numa infecção bacteriana. Quando altera o muco fisiológico, o muco normal, a gente tem que ficar de olho. Com relação a mel, própolis, alimentação, realmente funcionam?
Em que casos são indicados? Até que ponto são indicados? A alimentação, ela é importante, tal qual os remédios que a gente toma diariamente em casa, porque até os anticorpos que a gente produz, eles são derivados da alimentação, né? Então, uma alimentação balanceada, rica em verdura, legumes, fruta, que são todas as vitaminas aí que a gente encontra. E aí existem alguns alimentos que melhoram um pouquinho esses sintomas pulmonares que a gente tem. Mel, própolis, gengibre, esses alimentos são anti-inflamatórios. E eles ajudam bastante em quadro de tosse, quadros gripais. O mel, própolis, para quem tem tosse crônica ou para quem está resfriado, é ótimo, porque ele é um mucolítico e anti-inflamatório. O mucolítico, ele ajuda a dissolver, fluidificar a secreção, ajuda a expectorar. Então, vale a pena, é importante. Com relação à tosse seca, o que seria a tosse seca? A tosse seca, ela pode vir desde uma infecção até os quadros alérgicos que a gente falou e o de refluxo, né? A tosse seca para a infecção bacteriana, ela sempre tem que ser levada em conta em paciente idoso, paciente em extremos de idade. Muitas vezes o paciente idoso não tem nem força, nem a musculatura, né, da costela, do tórax, para expectorar. Então, ele chega se queixando daquela tosse seca, é a famosa pneumonia seca que eles costumam falar. Sim. É aquela tosse seca, onde não tem febre, o paciente idoso às vezes não faz febre, e pode ser um sinal de pneumonia, né, nesse tipo de paciente. Mas o mais comum da tosse seca são os quadros alérgicos mesmo. Os quadros alérgicos. Isso. Agora, com relação à alimentação, o brócolis, eu estou lendo na internet, né? Na internet a gente vê todo tipo de notícia, e que o brócolis era um grande amigo do pulmão. Sim, é verdade, no sentido de ser um alimento natural, rico em vitaminas, mas não especificamente, assim, nada comprovado de que, vamos comer brócolis para ajudar os pulmões. Mas, assim, como todo alimento natural e saudável, faz bem, ajuda. Ajuda. Agora, com relação à tuberculose, que é uma doença infecciosa, Isso. né? Como é a tuberculose e os tratamentos? A tuberculose é uma doença causada por um bacilo, né? Hoje em dia no Brasil, graças a Deus, ela está mais rara, porém ela ainda existe. E graças a Deus também ela tem tratamento, né? Antigamente tuberculose era muito mais sério, não tinha tratamento específico. As medicações que tratavam de tuberculose davam muito efeito colateral. Hoje em dia, não. Os principais sintomas de tuberculose uma tosse crônica persistente, aquela febre vespertina que a gente fala no finalzinho da tarde, acompanhada de sudorese. Em alguns casos, a tosse com sangue, o escarro com sangue, dor torácica, emagrecimento, falta de apetite. É um quadro, assim, de uma infecção mais prolongado, que não melhora com antibiótico, normalmente toma ali um antibiótico e não melhora. E tem alteração também radiológica, quando a gente faz o raio-x, uma tomografia, aparece alteração. Mas é de difícil diagnóstico a tuberculose ou não? Com todos esses sinais, ela não é uma doença difícil de diagnóstico? Ela não é difícil, mas ela requer um cuidado maior. Porque normalmente todos esses sintomas, eles também aparecem em um quadro de pneumonia comum. Então, muitas vezes o paciente, para a gente diagnosticar com tuberculose, ele já usou antibiótico, já foi diagnosticado como uma pneumonia comum, na maioria das vezes. E não resolveu. Aí já chega com um quadro um pouquinho mais arrastado, a gente vai investigar e é tuberculose. E a contaminação? Passar para outras pessoas, vamos dizer assim, acontece? No primeiro estágio já acontece ou não da tuberculose? Acontece, tanto que o paciente diagnosticado com tuberculose em tratamento, né, as pessoas da família, as pessoas da casa que convivem com ele também são acompanhadas, né? E aí os ambulatórios específicos de tuberculose, eles acabam optando ou não pelo tratamento profilático também desses familiares. Todo mundo que está em volta, na maioria que conviveu das vezes, com as pessoas. Também faz uso da medicação. Fala assim que o tratamento da tuberculose, muitas vezes o paciente tem uma melhora e ele já abandona e que não é o correto, que não pode acontecer isso, né? Então, acho que vale a gente fazer esse alerta, né, doutora? Vale, porque o tratamento da tuberculose é um tratamento longo, em torno de 6 meses de tratamento. E, como eu disse, diminuíram muito os efeitos colaterais das medicações, mas ainda tem. Então, às vezes ele toma ali 1 mês e acaba melhorando.
Né? Tem alguns pacientes que até é indicado tomar por 3 meses e cessar, mas o mais comum é um tratamento um pouquinho mais prolongado. Então, realmente, as pessoas não podem abrir a guarda, né? Achar que já está resolvido. É pelo que a gente está conversando, né? Você vê, as doenças pulmonares podem atingir qualquer um, né? Sim. E pode, ao mesmo tempo, levar a quadros mais graves e mais leves, que tem, né, cura e tratamento. No caso da bronquite, né? A senhora até já chegou a comentar um pouquinho. Vamos falar mais um pouquinho sobre a bronquite? Claro. O que é a bronquite? Qual a diferenciação dessas outras doenças? A bronquite, ela é um quadro inflamatório, a inflamação dos brônquios, né, que a gente tem nos pulmões. Ela não é necessariamente nada infeccioso, ele é mais alérgico, né, do que infeccioso. Ela é causada normalmente por uma atopia. O que é atopia? O paciente que já tem uma tendência a ter rinite, essa associação de rinite com alergia de pele, com alergia alimentar, alguma intolerância alimentar, pode desenvolver o quadro de bronquite também. Então, é uma inflamação, é basicamente inflamação, não associada à infecção. E a bronquite pode atingir todas as idades ou é mais em criança, adulto também pode ter? Como é que é o acometimento da bronquite? Todas as idades, mas o mais comum é já começar a aparecer alguma coisa na infância. Ah, já desde na infância. Pequenininho já começa a aparecer. E uma coisa que a gente vê que é muito comum, às vezes o paciente novinho, criança, tem sintoma, depois fica a vida inteira sem nenhum sinal, nenhum chiadinho. E volta lá com seus 35, 40 anos. Até o paciente chega no consultório, doutora, eu achei que eu já tivesse curado. Né? A gente explica que, na verdade, a bronquite ela não tem cura. Ela tem controle, né? Que o principal controle da bronquite é o controle ambiental. Poeira, ácaro, a umidade do ar, sempre manter uma umidade boa, mesmo no tempo mais seco, colocar umidificador de ar, esse tipo de coisa. A gente sempre orienta que não tem cura, é controle, mas ela pode voltar a qualquer fase da vida. Ela pode voltar, se entrou em contato com um desses agentes de risco, ela pode desencadear novamente. Pode desencadear. Aí o tratamento, no caso de um adulto, é diferente de criança ou não? É a mesma coisa? Basicamente é o mesmo, né? Nós usamos os anti-inflamatórios, são os corticoides, né? E as famosas bombinhas nos casos de necessidade. E claro, o mais importante sempre o controle ambiental. O controle ambiental. Isso. Doutora, com relação à natação, a natação é amiga dos pulmões? Muito, muito. A natação é ótimo, principalmente na água não aquecida, né, fervendo, e nem na água fria. Aquela água mais a temperatura ambiente, que não modifica tanto com a temperatura do nosso corpo. É importante, porque além de hidratar, umidificar toda a árvore respiratória, o próprio exercício físico ajuda a expectorar, limpar o pulmão, soltar a secreção. Então, é importantíssimo. Então hoje quando a gente vê, por exemplo, aula de hidroginástica, idosos fazendo, né, até que os idosos são bem suscetíveis às doenças pulmonares, isso é ótimo, então? É ótimo. Só peço assim sempre para tomar cuidado na hora de sair da água, principalmente quando é água aquecida ou ambiente coberto, para não ter aquele choque de temperatura. Mas é importantíssimo e é excelente. Só voltando um pouco com relação à pneumonia, que agora eu me lembrei, a questão da vacinação, a pneumonia. Importantíssimo, foi bom você tocar nesse assunto. Muito importante, temos vacinas aí ótimas, excelentes, algumas liberadas a partir dos 50 anos de idade, outras a partir dos 65 anos de idade, mas né, disponíveis em rede pública, mas mesmo as que não têm disponibilidade em rede pública, existem na rede privada para pacientes até mais jovens, com algum tipo de comorbidade também, é muito importante e ajuda muito. Sim. O tempo seco, então, é um inimigo, né? O tempo úmido, com a respiração, melhora para todo mundo, doutora? Melhora, é melhor, mas a gente precisa sempre citar a questão, por exemplo, do umidificador de ar. Sim. Não é legal deixar o umidificador a noite toda. Ah, não? Não, porque um ambiente mais úmido propicia a proliferação de fungo. Então, sim. O que é o legal da gente fazer? Durante o dia, deixar o quarto sempre aberto, a casa sempre aberta, arejada, ventilando. Isso. Durante a noite, liga o umidificador em torno de 2 a 3 horas antes de deitar. Depois desliga
e não deixa a noite toda ligada. Ah, então nada de umidificador A noite ligado o toda, tempo não. todo, nem o dia inteiro. Nem o dia inteiro em trabalho, Né? às vezes a gente chega em escritório, em algum lugar nesse tempo e tá tudo, né, tudo fechado, ar-condicionado ligado e o umidificador ligado o dia inteiro. É Não. verdade, verdade. Doutora, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Com relação às doenças pulmonares, alguma outra coisa que a senhora queira acrescentar, algum recado que a senhora queira passar para o nosso telespectador? Não, só tomar sempre, né, se cuidar, pensar na saúde, fazer o seu check-up regular com o seu pneumologista. E é isso. Ah, sim, muito obrigada. Então, a gente conversou hoje com a pneumologista, a doutora Mariana Bilac Pinotti Lobregatti. Muito obrigada por suas explicações, orientações, né, ter aceito o convite do Saúde em Foco. Obrigada, doutora. Obrigada, Jaqueline, eu que agradeço, né, o carinho e o cuidado de vocês. Obrigada. E o Saúde em Foco fica por aqui. Nós terminamos hoje o programa, conversamos sobre os cuidados que a gente tem que ter com os pulmões, as doenças que atingem esse órgão. Espero que você tenha gostado e até o próximo programa. Tchau!